Projeto Fórmula FEI Hybrid, primeiro monoposto com powertrain híbrido do Brasil. Centro Universitário FEI 2020. Organograma. Aqui apresentamos o organograma do nosso time, com o professor Rafael Serralvo como orientador, professor Fábio Delatorre como co-orientador, professor Marco Barreto como coordenador da disciplina e os integrantes à direita. Podemos datar 1894 como o surgimento do automobilismo, onde tivemos seu primeiro evento, uma corrida entre Paris e Rouen, que teve como principal objetivo mostrar a segurança e velocidade dos veículos. Em 1904, foi fundada a Federação Internacional do Automóvel, a FIA, responsável pela regulação do automobilismo, que promoveu corridas como Le Mans em 1906, 500 milhas de Indianápolis em 1911, a Fórmula 1 em 1950, o Campeonato Mundial de Rally em 1973 e o Campeonato de Endurance em 2012. A importância do automobilismo. As corridas influenciaram e ainda influenciam as tecnologias empregadas nas ruas, servindo de ambiente de testes, como por exemplo, os motores downsizing originados na Fórmula 1, além do monocoque e botões multifuncionais utilizados em carros de rua atualmente. Como cita o presidente da Toyota WEC, o que demora 3 meses para ser desenvolvido em carro de passeio, demora apenas 3 semanas em carro de corrida. Mega Tendências 2050. Visando acompanhar as megatendências mundiais para 2050, como eficiência energética, eletrificação, automação e entre outros, foi realizado um estudo aprofundado nessas áreas. De acordo com uma análise realizada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia da Califórnia em 2011, no ano de 2030, aproximadamente 45% do mercado será de veículos híbridos e plug-in híbridos. O monoposto. No mundo do automobilismo, existem dois tipos de veículos: os monopostos, foto acima, e os veículos com roda coberta, foto abaixo. Focaremos no monoposto, um automóvel de competição com uma estrutura principal e um cockpit sem obstrução. Suas principais características são: motor entre eixos, em sua maioria são de tração traseira, possuem características sobreestersantes, assento único, melhor aerodinâmica e menor peso. No ano de 2008, a Fórmula 1 baniu o controle de tração nos seus carros e isso gerou reações de alguns pilotos, como os campeões Michael Schumacher e Nico Rosberg. Ambos salientaram questões de segurança e desempenho em situações variadas. De acordo com um estudo sobre aceleração longitudinal, realizado em 2019 por Spivak, historicamente a transmissão de torque de motores de combustão interna são ligados somente ao ângulo de pedal imposto pelo piloto. Como podemos observar nos 3 vídeos, o destracionamento é evidente e pode ocorrer em diferentes condições. No primeiro à esquerda, vemos uma corrida da Fórmula Indy, onde em condições de chuva, ocorre a perda de controle em uma reta, causando acidente. No vídeo acima à direita, um carro da Fórmula SAI destraciona durante a largada, podendo comprometer a sua performance. No vídeo à direita abaixo, temos uma largada de Fórmula 1, onde o piloto é obrigado a modular o pedal do acelerador para evitar o destracionamento. O problema. Aqui podemos observar 2 trabalhos acadêmicos, sendo da parte superior o Fórmula SAI de Dartmouth, onde foi construído e estudado um protótipo de Fórmula híbrido e constatados os mesmos problemas citados anteriormente, destracionamento e perda de performance, onde boa parte da energia perdida se dá pelo fato do escorregamento dos pneus. No estudo embaixo, temos o ensaio de aceleração de um Fórmula SAI elétrico FEI 2019, onde é demonstrado em gráfico que quando o pedal está em 100%, ou seja, plena carga, o veículo destraciona. Podemos ver na curva em vermelho. E para largar de forma eficiente, é necessária a modulação do pedal. Podemos ver na curva azul. A máxima aceleração de um veículo é limitada pela máxima força que os pneus podem transferir para o solo. Essa força está diretamente ligada ao escorregamento dos pneus. Quando a força aplicada pela roda excede a força que o solo devolve ao conjunto, ocorre a diferença de velocidade entre pneu e conjunto. Essa diferença é mensurada pela taxa de escorregamento, ou slip ratio. Pelo gráfico à direita, em asfalto seco, essa taxa possui uma relação direta com o coeficiente de atrito, ou seja,
Mantendo S em uma faixa constante, podemos variar o coeficiente de atrito para seu valor máximo. Visando a máxima aceleração possível, necessitamos de um coeficiente de escorregamento constante, que precisa estar no intervalo entre 0,15 e 0,20. A relação de força longitudinal e taxa de escorregamento pode ser vista no gráfico à direita. Isso nos leva ao problema de baixa aderência dos pneus em um monoposto devido à variação do coeficiente de escorregamento. Propósito. O propósito do nosso trabalho é aumentar a aderência dos pneus de um monoposto através do controle do coeficiente de escorregamento S. Pensando no problema abordado, visamos como cliente equipes de competição interessadas em explorar as possibilidades para o futuro no automobilismo. O seu investimento estaria relacionado a um monoposto com maior controle de aderência, gerando melhor performance com uma maior força longitudinal por quilowatt-hora gasto. Nós acreditamos que o automobilismo extrapola os limites da paixão, emoção e competitividade. Assim, buscaremos melhorar a performance dos veículos utilizando soluções inovadoras, seguindo as megatendências, projetando o melhor sistema de propulsão aliado a um layout inovador. O requisito do nosso projeto será o aumento da força longitudinal, seguindo especificações de limite de peso, distribuição de massa e aumento de aceleração. Seguiremos normas vigentes de segurança da FIA e SAE International, os regulamentos da Fórmula 3 e Fórmula 4. Benchmarking. Buscamos estudar dois sistemas de controle de tração. O primeiro, onde através de forças de frenagem, o controle reduz o torque da roda que está em situação de perda de controle. E o segundo, através da redução da sequência de faíscas e ou combustível em um ou mais cilindros, reduzindo assim o torque. Ambos possuem vantagens de adaptabilidade a diferentes condições, menor risco de acidentes e maior aderência, e algumas desvantagens como redução de potência aplicada, maior custo computacional e maior consumo de freios. Buscando outros sistemas, exploramos uma suspensão com válvula de balanço, permitindo maior adaptabilidade à pista, controle dinâmico de carga e maior conforto, gerando desvantagens como custo elevado de adaptação para carros Fórmula e packaging do sistema, uma vez que esta foi projetada para carros de roda fechada. A aderência está ligada aos pneus, portanto poderíamos estudar os parâmetros de um pneu alternativo, gerando assim algumas vantagens como resistência às forças laterais, variação de força e torque e parametrização inicial. Porém, com algumas desvantagens como desempenho ligado a variações externas, dificuldade no controle de parâmetros e ajustabilidade. Os últimos dois sistemas estudados seria o AWD tradicional, adicionando ao sistema uma segunda caixa de transferência, que seria o diferencial, e um eixo cardan, transportando a energia do motor para as quatro rodas do veículo. Um exemplo seria o sistema 4 da Audi, utilizados em veículos de competição e em carros de passeio. Como vantagens, podemos citar adição de força longitudinal e melhor distribuição de carga e massa entre eixos. Como desvantagens, podemos citar o packaging do sistema, adição de massa e elevação do centro de gravidade. O sistema AWD híbrido podemos utilizar como exemplo um veículo do WEC na categoria LMP1. É um veículo composto por um motor elétrico tracionando o eixo frontal e uma combustão tracionando o eixo traseiro, tudo em conjunto com um pack de baterias. Como vantagens, podemos citar adição de força longitudinal, tempo de volta 2 segundos mais rápido e melhor distribuição de massa. Como desvantagens, a complexidade do conjunto, a adição de massa e custo do sistema. De forma a definir a melhor abordagem para solucionar o problema em questão, avaliamos os 6 sistemas estudados de acordo com 7 critérios. Dessa forma, ficou exposto que a melhor abordagem seria um sistema AWD híbrido. De forma a confirmarmos a melhor abordagem, colocamos o sistema com maior desempenho apontado pela matriz de decisão como referência na matriz de confirmação, e se provou o melhor sistema para a resolução do problema. Esta seria a proposta do layout para a resolução do problema. É composto por uma unidade de potência elétrica alimentando o eixo dianteiro, um pack de baterias e uma unidade de potência a combustão alimentando o eixo traseiro. Este é o projeto Fórmula FE Hybrid. Obrigado.